Este é o terceiro vídeo da série Criando um SaaS em .NET, um monolito modular com qualidade e escala desde o início. No vídeo anterior, a gente começou criando um projeto do absoluto zero. Criamos a solução, adicionamos o front-end, criamos o serviço modular, também configuramos a segurança, cache distribuído, a mensageria com o RabbitMQ, o worker para a leitura do outbox, e tudo isso foi a base, a estrutura para sustentar o sistema que nós vamos estar criando. Hoje a gente começa algo diferente, algo que realmente define um sistema ao longo do tempo. Hoje a gente começa a modelar o domínio. Olá a todos, para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Tolino, eu sou engenheiro de software e você está no canal Tolitech. Nesse vídeo a gente vai estar criando o módulo de frotas. Eu decidi começar por frotas por um motivo bem simples. Frota é um módulo de origem, é onde ficam os motoristas, onde nascem os veículos. Outros módulos vão depender desses dados. Então, para começar, vamos acessar o nosso terminal. Terminal aberto no Visual Studio, nosso Developer PowerShell. Vamos então digitar Lino Module New. A gente vai criar um novo módulo, no caso agora o módulo de frota, nosso Fleet. Vamos estar colocando o nome de exibição, Fleet também, com um estilo de arquitetura Clean Architecture. Aqui nós vamos estar utilizando Strongly Type ID. Essa é uma decisão de modelagem, não é um detalhe técnico. Strongly Type ID é sobre segurança de domínio. Então, um ID do veículo não é um ID de um motorista, por exemplo, mesmo que no banco ambos sejam armazenados como inteiros ou grids. Isso ajuda a eliminar erros, coisas que o compilador já pega para a gente desde o começo. Vamos confirmar o uso e confirmar a criação do nosso módulo. Prontinho, módulo criado. Vamos dar um reload na nossa solution. Agora vamos abrir a nossa solution e verificar o que nós temos aqui de módulos criados. Então podem verificar que a gente tem esse módulo de frota, Então temos novamente aquele padrãozinho de estrutura, com domain, application, infrastructure, persistence, toda a questão da API, enfim, mesmo padrãozinho do identity que foi criado anteriormente. Vamos fechar aqui as pastinhas para facilitar a visualização. Vamos visualizar também o nosso projeto Blazor Web App, Então nós temos esses contratos e o cliente que vai estar sendo consumido no projeto Blazor Web App. Notem que nós temos também lá um projeto para o Identity e um projeto separado para o Frotas, Então as telas elas ficam em projetos separados. Então cada módulo ele é totalmente independente nesse caso. Aqui agora vamos criar nossa primeira entidade. Então para isso a gente digita Lino, Ent New. Nosso módulo vai ser o de Frotas, o Fleet. E aqui a gente tem uma decisão importante, A gente vai estar criando o status do veículo e esse status ele vai ser modelado como uma entidade, não apenas como um enum fixo no código, Isso muda completamente a forma como o sistema evolui. Assim a gente evita números soltos, Aqueles números mágicos que ficam na tabela do banco de dados. Então agora nós vamos dar continuidade aqui, colocando o plural, Vamos criar o ID dessa entidade, ela vai ser um enum, isso é importante, Esse ID não é um inteiro, não é um string, não é um grid, é um enum, para ter esse efeito, de ser uma tabela de enumeração. Então agora nós vamos criar a enumeração em si, vamos colocar com status do veículo novamente, mas agora com um sufixo enum, vai fazer parte dos métodos de criação, esse ID, e vamos colocar a nossa segunda propriedade, que vai se chamar name. Ela que vai receber, no caso, a string, Uma string, tamanho 20, obrigatório, nome de exibição name também, faz parte do método de criação, do método de atualização, confirma sim, mais propriedades, não. Então agora nós vamos preencher as informações do nosso enumerador, do nosso enum. Normalmente tudo que a gente cria aqui como entidade, como enum, é solicitado tanto o nome no singular e no plural também, para a correta codificação. Então vamos colocar aqui o nome de exibição também, status do veículo, nome de exibição no plural. Se vai fazer parte do nosso agregado status do veículo, sim. Vamos cadastrar como enumerador clássico, do tipo inteiro. E agora vamos preencher as informações que compõem esse nosso enum, Então, primeiro valor 0, disponível. Vamos colocar o display name, disponível. Adicionar mais, valor 1, ativo, display name ativo. Adicionar mais elementos. Valor 2, por exemplo. Vamos colocar manutenção. 3, retired. Beleza, prontinho. Mais não. Então agora a gente tem aqui a nossa telinha de confirmação com todos os dados que serão imputados, Então tem o status do veículo, a entidade, o enumerador, aonde, em qual módulo, todas as informações que nós preenchemos vão estar aqui para confirmação. Vamos colocar sim e tudo vai ser criado para a gente. Prontinho, finalizou. Agora nós vamos criar uma outra entidade, ali no Entity New. Vamos criar no módulo Fleet. Vamos criar a entidade veículo. E aqui que o domínio começa a ganhar forma, Então vamos informar plural veículos, nome de exibição, o identificador, vamos usar um nome ID, pode ser inteiro, pode ser um grid, vamos colocar como inteiro, autoincremento, nome de exibição ID, vamos adicionar nossa segunda propriedade, placa, vai ser um string de tamanho 7, obrigatório, o nome de exibição placa, está no método de criação, método de atualização. Agora vamos criar uma terceira propriedade de especificações. Aqui tem um conceito interessante, A gente vai colocar isso como um value object. Então a gente vai agrupar essas especificações aqui. Vamos colocar primeiro o nome de exibição de especificações do veículo, specs, por exemplo. E vamos criar esse nosso objeto de valor. Ele vai fazer parte dos métodos de criação e de atualização. O nome dele, do objeto de valor, vai ser uma especificação do veículo. Vamos confirmar. Vamos adicionar mais outra propriedade ao nosso veículo. Vamos colocar o nome de capacidade. Vai ser um outro objeto de valor. Display name capacidade. Vai fazer parte dos métodos de criação e ação. O nome do objeto de valor vai ser a cidade, sim. Adicionar mais propriedades. Vamos colocar agora o status desse veículo. Como nós criamos como entidade, então vamos colocar ele aqui
o Entity ID. Poderia ser um enum se não fosse uma entidade direto, né? Mas como nós criamos uma entidade, na hora que executarmos o migrations, ele vai criar uma FK direta, né? Entre uma entidade e outra, esse relacionamento. Então vamos adicionar. Eu quero chamar essa propriedade de navegação como status do veículo, sim. Confirma a inclusão. Mais propriedades. Vamos adicionar mais uma propriedade ao nosso veículo. Então, por exemplo, a última manutenção desse veículo. Então, a data da última manutenção, vamos colocar como date only, não obrigatório. Data da última manutenção, faz parte dos métodos, confirma sim. Adicionar mais alguma propriedade para o veículo? Não. Então agora a gente vai ter que preencher as informações que estão faltando, né? Como nós criamos um objeto de valor, então ele vai perguntar agora para a gente coisas referentes, neste caso em específico, né, das especificações do veículo. Vamos preencher as especificações do veículo, display name, então por exemplo, especificações do veículo, plural, se eu quero que ele faça parte da entidade, né, para não ficar fora. É mais questão de organização e estrutura. Então, o que vai compor nossa especificação do veículo, né? Colocamos aqui, então, primeiramente, um brand, né, uma marca. Ela vai ser do tipo string, tamanho 50, é obrigatório. Nome de exibição, marca. Vamos criar mais uma segunda propriedade. Vamos colocar como modelo, uma string também, tamanho 100. Vamos, por exemplo, colocar uma terceira propriedade, como ano de fabricação. Beleza, é do tipo inteiro. Display name, ano de fabricação. Confirmar, não quero mais nada para esse meu value object. Agora ele vai estar pedindo informações do outro value object que nós temos também que preencher, né? Então, nesse caso, é do capacity. Então, vamos colocar o plural dele, nome de exibição, capacity. Vai fazer parte do veículo, sim, apenas do veículo, né? Vamos criar, então, agora as propriedades do capacity. Vamos, por exemplo, colocar volume máximo, como decimal. É obrigatório, sim. Então, volume máximo, por exemplo, em metros cúbicos. Prontinho, confirma. Vamos adicionar agora outra propriedade, por exemplo, então, peso máximo, vamos colocar também como decimal, é obrigatório, nome de exibição, peso máximo, por exemplo, em que seu nome de exibição, o label lá no nosso front-end. Importante informar que tudo isso também é traduzido automaticamente para os idiomas que foram configurados. Então agora a gente está exibindo tudo o que vai ser criado nesse comando, né? A questão dos value objects, a entidade, tudo que nós configuramos nesse comando. Temos as informações dos value objects, o que vai ser inserido em cada value object. Vamos confirmar. E prontinho, tudo já foi criado para a gente nos seus devidos lugares. Agora vamos compilar nosso projeto, vamos ver se está tudo em ordem. .NET Build, vai compilar para a gente. Está compilando, já deve terminar. Um pouquinho, pronto, compilou, tudo funcionando. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos criar nossa migração para que nosso banco de dados contenha toda essa estrutura, né? Que nós criamos agora para o status do veículo e o veículo. Então, Lino Database Migrations, Lino Database Migrations, New. Vamos selecionar um módulo de frota. É esse que nós vamos fazer a migrations. E vamos colocar a descrição desse migration. Então, por exemplo, tabelas de veículo, né, relacionados ao veículo. Ele vai contemplar o que nós criamos tanto em status do veículo, que nós criamos como entidade, o próprio veículo. Então, vamos lá. Tabelas de veículo. Enter. Confirma, sim. Então, aqui ele vai criar para a gente a nossa migração e o nosso script SQL. Prontinho. Criou. Vamos ver lá o nosso script SQL que foi criado. Fleet. Vamos lá em Infrastructure, Persistence, Scripts. Então, ele criou essa primeira migração. Nota aqui que ele tem o EF Migrations History, né, para o nosso esquema Fleet. Tudo isso é controlado sempre por esquema, né, sempre por módulo. Então, cada módulo é tratado de forma diferente. Criou aqui, no caso, as tabelas tanto de status quanto de veículo. E já inseriu para a gente também os nossos valores, né, dos enumeration. Ok, vamos fechar aqui. Então, o próximo passo agora, vamos criar a nossa página, ou as nossas páginas, né, Lino, Page New. Vamos criar as nossas páginas para frotas. Então, primeiro para o status do veículo. No grid não vamos querer exibir apenas o name, sim, criou para a gente. Vamos criar uma segunda página, Lino Page New, veículo, vamos exibir a placa, vamos exibir o status e a data de última manutenção. Confirma, sim, já criou tudo para a gente. Então ele vai criar não apenas essa página, né, mas no caso as APIs, as commands, as queries e tudo relacionado. Vou exibir aqui que foi construído. Então vamos aqui. Primeiro, no domínio, nós temos o enumeration, né, criado, os repositórios, porque nós criamos ele como uma entidade. Então aqui a gente pode visualizar o enum, que foi criado. Vamos para o veículo, vamos exibir aqui o agregado. Aqui temos o veículo. Então é toda essa estrutura de placa, specs como value object, status, data de manutenção, tudo bonitinho. É criado lá no application também. Então, na parte de veículos, nós temos tanto a listagem, né, dos options, que seriam para as listas de seleção, e aí aqui, no caso, para o grid paginado. Então, para veículos também nós temos get by ID, a listagem de veículos paginada, isso no queries, né? No commands nós temos a criação do veículo, nós temos a exclusão do veículo, a atualização do veículo, enfim, tudo bonitinho, tudo separadinho. Isso na camada da aplicação. Nós temos também na API os endpoints criados, tanto para veículos quanto para o status, né, dos veículos. Então nós temos aqui tudo separadinho, tem o arquivo HTTP para as chamadas, tá tudo bonitinho aqui atrás para a gente já funcionando. Legal, bacana. Aqui a parte da listagem, né, dos status do veículo. Então esses são os endpoints. Vamos rodar nosso projeto e vamos ver o que nós temos aqui construído, o que já está funcionando para a gente. Está abrindo o nosso projeto, está subindo os nossos serviços. Notem que nós temos já um logzinho de erro, está startando, está iniciando todo o processo, web app, prontinho.
Agora vamos visualizar esse logzinho de erro, né, que é referente à licença do Mediator, que agora é obrigatório. Então vamos acessar aqui o nosso projeto web. Nós já temos aqui no serviço de Operations módulo Fleet. Então nós temos aqui já status dos veículos, já é exibido para a gente os status que foram cadastrados, e a telinha de veículos que nós criamos lá através do comando. Então tem aqui tudo que já é obrigatório, já tem as validações, tudo mais, tudo bonitinho funcionando. Agora vamos abrir nosso Management Studio. Vamos visualizar as estruturas que foram criadas até o momento. Vamos conectar aqui, abrir nosso banco de Operations. Então nós temos agora um esquema Fleet criado, né? Que tem seu específico F-Migrations History. Temos o Identity. E nós temos as tabelas aqui, status do veículo e veículos. Então aqui todos os campos criados, né? Toda a estrutura criada. Agora vamos fechar tudo aqui. Então nesse vídeo nós focamos em estrutura, modelamos conceitos, definimos limites e tomamos decisões que não aparecem nas telas. No próximo vídeo a gente vai expandir este módulo criando motoristas e criando também as manutenções. E você vai perceber como escolhas feitas agora facilitam tudo depois. Se você quiser explorar tudo com mais calma, no site lino.dev existem as documentações, os exemplos e o racional por trás de todas essas decisões. No próximo vídeo a gente vai aumentar um pouquinho mais a complexidade do negócio, mas sempre em cima da base do que já foi criado. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!